corpo não dá, né, gente? Por favor. Mas a alma e mente precisa estar unidos num só propósito. Por que você acha que quando nós falamos assim, ó, vamos fazer um encontro lá na chácara, e de repente você vê fluindo, vê alimentos chegando, e aquela doideira, e um gastou só um pouquinho, outro gastou só um pouquinho, aquela loucura, chega lá no encontro daquela quebradeira, daí você vê pessoas apaixonadas por Jesus, pessoas que têm um encontro com o Senhor, é porque o corpo fluiu, o corpo trabalhou. Uma andorinha só não faz verão. Então, estando unido em alma e mente. No versículo 3, não faça nada por interesse. Diga para o teu vizinho, não faz nada por interesse, queridão. Pessoal, interesse pessoal ou vaidade? Hã? E não é aqui que ele fala? Você é estrela, queridão. Você é poderoso, você é empoderada, mulher. Ó, aqui, ó. Cuidado. Ó as mentiras do laço. Mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Hã? Aqui que está a pegada. Aqui que está a pegada, porque você nunca acha que o outro irmão é melhor que você. Porque muitas das vezes o pensamento vem assim, ó, se eu tivesse lá o negócio ia ser diferente. Nossa, se fosse eu chutando aquele pênalti. A propósito, né? Desculpa, pessoal, 1-0 para nós ontem, né? Não fica bravo não, tá? Desculpa. Lembrando do pênalti, né? Lembrando de jogo, né? Foi mal aí. Eu sinto muito para vocês. Não é verdade? Quando você, por exemplo, está assistindo um jogo, você fala, meu Deus, como é que o cara errou esse pênalti se fosse eu? Perna de pau, velho, e se acha melhor que os outros. Então nós temos que vigiar. Esse achar o outro superior a nós mesmos é dar a honra para o Senhor. É dar toda a honra para o Senhor. Saber que o menor no reino de Deus é o maior. Saber que nós não fazemos nada para a glória própria. E é gostoso, galera, e é gostoso quando você pega um capirotinho, você liberta uma pessoa e daí você fala assim, mas a glória é de Deus, porque de mim não podia sair nada de bom. Ou quando você ora para uma pessoa, né, Yuri? Quando você ora para uma pessoa, a pessoa é curada, você fala assim, puxa vida, quem é eu na fila do pão? Sou nada. Mas Deus usou esse vaso e a glória é toda dele. É gostoso, a glória sempre é do Senhor. Mas pessoas cheias de soberba nunca vão desfrutar da glória de Deus. Então nós temos que cuidar e dar glória e dar o devido louvor, considerando o irmão superior a nós mesmos. Amém? Amém ou não amém? Versículo 4. Tendo em vista somente os próprios interesses, mas também, não tendo visto os próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês mesmos o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus. Ele esvaziou-se, assumindo a forma de servo. Imagina Jesus aqui se achando poderoso. Ele era humilde. Esvaziou-se de si mesmo. Quando ele foi tentado no deserto, ele combateu Satanás com a palavra de Deus, não com o poder de Deus. Não com o poder da divindade. Nem só de pão vive o homem. Transforma essa pedrinha em pão. Se você é filho de Deus, pula aí, voa. Para que os anjos te aparem lá embaixo. Mas também está escrito, não tentará o Senhor vosso Deus. Então ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, veio para nos servir, veio para nos amar, veio para se doar, veio para fazer tudo aquilo que o homem era incapaz de fazer, e talvez nós estamos se achando os bons, talvez nós não entendemos a nossa identidade e se achamos sempre melhor do que alguém. Então nós precisamos voltar ao status de servos e ser mais parecidos com Jesus, tornando-se semelhante aos seres humanos.
e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e a glória do Pai. Sempre para a honra e glória do Pai. Você entende? Jesus veio para a honra e glória do Pai. E às vezes nós queremos fazer para a honra e glória nossa. Está errado. Nós precisamos virar a chave. Virar a chave. Quando você, presta atenção, Jesus se humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se de si mesmo, tornando forma-se humana. E o que o Pai fez com ele? O glorificou. E às vezes nós queremos o quê? Nós queremos nos gloriar e não entendemos que é o contrário que o Pai glorifica a nossa vida. É quando nós entendemos que no reino dos céus, maior é o que serve. Então essa é a nossa identidade em Cristo Jesus. Esse tem que ser o nosso modo de pensar. Então como que você vai ser alguém assim, desta forma, se as pessoas hoje, o diabo tem enganado elas estão vivendo isoladas. Elas estão vivendo longe do corpo de Cristo. Como que eu posso saber se você está passando por uma dificuldade, se você fica trancadinho na sua casa, 7 chaves? Tadinho do neném, não pode pegar resfriado. Você entende? É dessa forma, quando nós caminhamos juntos, e quando eu não posso caminhar perto de todos, mas aqueles que estão mais próximos de mim, pode ter certeza, eu estou sabendo. Não é porque eu sou fuxiqueiro, não, é porque nós conversamos um ao outro, a gente bate um papo, a gente se ajuda. Então, se você está sozinho, acha uma panelinha. Nós falamos no final de semana passada da panelinha, que nós fazemos as panelinhas com tampa, sem tampa, na verdade, é destampada. Acha uma panelinha para você entrar. Acha um povinho mais perto de você, mas que seja do corpo de Cristo. Porque sozinho, pode ter certeza, o diabo anda ao redor procurando alguém que ele possa tragar. E quando nós estamos sozinhos, nós somos mais fracos. Porque é muito mais fácil você tropeçar sozinho. Quantas vezes você se estressou no carro sozinho? E se você tivesse com um irmão, você não estressaria daquele jeito? É igual para todo mundo, pessoal, não adianta. Talvez se você tivesse com um irmão na igreja, você não falaria daquele jeito no trânsito e não buzinaria. É a mesma pegada para todo mundo. Por quê? Porque o corpo de Cristo vai edificar um ao outro. Talvez você não tratasse aquele cliente que te tratou mal daquela forma se você tivesse um irmão junto com você. Mas não. Quando a gente está sozinho, as coisas são muito mais difíceis. Amém? Então quando um cai, o Eclesiastes está falando, se um cai e o outro irmão está junto, é mais fácil de levantar. Então como que eu posso caminhar sozinho? Diga para ele aí, eu preciso de você. Diga, eu preciso de você. Eu necessito de você. Nós precisamos e não há o que faça. Você sabe o que é mais loucura? Esse irmão bonitinho do seu lado foi Deus que preparou. Você crê que foi Deus que preparou ele? Deus que preparou. Fala obrigado para ele, obrigado, porque Deus preparou você. Deus preparou. Essa é a doideira. E sabe qual que é? Às vezes a gente não dá R$1 por irmão do lado, mas na hora que o negócio pega mesmo, na hora que o negócio pega, aquele irmãozinho que você não dava R$1 é o que vai estar junto para te dar a mão para você levantar. Essa é a unidade do corpo de Cristo. Às vezes é nessa hora que você vai entender. Romanos 12:10 fala de vivermos o amor fraternal. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao bem. Vamos lá.
Esse negócio de odeio parece que é só do diabo, né? Mas nós temos que odiar algumas coisas. Ele odeia as obras dos nicolaítas. Então nós precisamos saber que algumas coisas faz parte, que a gente não vai concordar. Mas não é porque odeia que vai tratar de forma errônea, de forma maligna. A gente simplesmente odeia e sabe que está errado. Então a gente vai agir de outra forma. Imagine se tudo que Jesus entendesse que era errado, ele agisse com ira. Como que ia ser? Eu gosto muito de imaginar Jesus me colocar no lugar dele, assim. Como que eu agiria, como que Jesus agiria se ele estivesse aqui? E eu tenho transformado meus pensamentos. Então Romanos 12 fala, o amor seja sem hipocrisia, odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre a preferência aos outros. Então o que eu tenho que fazer para o meu irmão? Dar a preferência da honra. Nós estamos falando isso, é o meu irmão, eu tenho que dar preferência para ele. Considerem os seus irmãos maiores do que vocês. Imagina se eu venho para uma reunião dessa, ou você vai para a reunião da minha igreja, você esquece que você é um crente danoninho, que você vai lá só para receber, porque só me dá, né? Me dá. Crente danoninho esse. Vai lá só para me dar. E você entende que agora você fala assim, você vai orar a Deus, vai lá falar com Deus no seu quarto, vai falar assim, Deus, eu quero que o Senhor use a minha vida nesta noite, Pai. Eu quero chegar lá e liberar uma palavra diretamente do Senhor para aquelas pessoas. Só uma palavra eu quero liberar. Agora você imagine se todos nós fizéssemos uma oração dessa numa reunião como esta. Deus, eu vou nesse culto hoje ao Senhor, quero celebrar o seu nome. E eu quero que o Senhor me use para me liberar uma palavra lá. Como que ia ser? Você tira e bomba para tudo quanto é lado, meu irmão. E apareceu o Afeganistão, de tanta palavra liberada. Né? Mas qual que é o nosso pensamento? Nós estávamos lá assistindo lá, vamos lá buscar a bênção. Tem irmão que está buscando a bênção até hoje. Para com isso. Efésios 1, capítulo 3 diz o quê? Que nós somos abençoados com toda sorte de bênção. E você ainda está buscando coisa que é sua. É como se eu tivesse a despensa lá de casa cheia de comida e eu estou indo atrás de comprar. Em vez de comer a que eu tenho, que é minha. Abri a geladeira, está aquele pudim de leite condenado lá, top. Porcaria foi embora, né? Puxa vida. Nós tínhamos um pudim lá que nós apelidamos de porcaria, pessoal. Por causa da minha mãe. Não quero falar nada, ela está ali naquele banco. Está sentado na segunda fileira. O bicho era tão bom, mas tão bom que você pegava com a colher e fazia assim, ele não caía, parecia barreado, pessoal. Pensa na porcaria que era. Você não conseguia comer só um pedaço. Daí para ela não ficar triste, né, eu e o Kleber, dá mais um pedaço da porcaria. Para não falar que ela tinha feito outro pudim, nós queríamos comer a porcaria da panificadora. Apelidamos de porcaria. Então nós precisamos viver esse amor fraternal. Esse amor que vai dar honra ao nosso irmão. É tão bom ser servido, não é não? Mas é tão bom servir. É tão bom servir. Eu gosto tanto, na quarta-feira a gente já chega cansado do serviço, daí a mulher já vai lavando a calçada e já vai pegando, e eu não consigo, daí eu olho para ela agora, né? Antes eu tinha outro serviço, agora eu olho para ela, me obrigo e junto. Vou de livre e espontânea pressão, pessoal. Daí vamos limpar, vamos ajeitar tudo. Esses dias atrás fizemos uma festinha lá em casa, um comes e bebes, penduramos bandeirinha lá, um bingo, foi uma loucura lá. Gostoso, serviço, gostoso. Abrir a nossa casa é aquela coisa gostosa, é divertido, é muito bom. E ver a alegria das pessoas. Então o amor fraternal é o combustível para toda a unidade. Amém? Esse é o combustível. Honrar ao outro mais do que a si mesmo é reflexo de um coração que arde pela glória de Deus. Vou repetir porque você não disse nem um amém, nem um glória a Deus. Honrar ao irmão mais do que a si mesmo é reflexo de um coração que arde pela glória de Deus. Aleluia! Teu coração arde pela glória de Deus? Então honre o seu irmão, ame o seu irmão, ajude o seu irmão, estenda a sua mão. Capricha.
Se cada um fizer um pouquinho, vai ser um montão. Quando Jesus fala que nós faríamos milagres maiores do que Ele, eu não acredito que seja uma pessoa fazendo. Eu, particularmente, coisa minha. Mas eu acredito na quantidade nós podemos fazer muito mais milagres. Porque nós estamos espalhados por esse mundo. Você está aqui, eu estou acolá, outro está lá. Se nós amarmos mesmo de amor fraternal, olha quanta bondade nós podemos fazer nesse mundo espalhado aí. Nesse mundo tão louco. Nós podemos fazer muita coisa. Muita coisa. Então, isso precisa arder no nosso coração. Você quer ver? Eu vou te falar umas características aqui de um coração incendiado pelo Senhor. Fervor na adoração. Não adora por costume, mas como quebrantamento e intensidade. O fogo interior se manifesta na presença. Nós precisamos ter mais tempos de adoração ao Senhor. Você sabe que esses dias estão corridos, né? Você sabe que isso aí essa é a opressão é do mundo, né? Que no final dos tempos os dias parece que abreviados, né? Mas as horas continuam as mesmas. É nós que estamos atarefados atrás de muitas outras coisas. Atrás de muitas coisas, eu podia fazer assim, né? Atrás de muitas outras coisas. Cada vez está ficando mais difícil comprar o básico. Cada vez está mais difícil você manter uma casa, uma família, condições. O financeiro está cada vez mais difícil. E quanto mais difícil vai ficando, mais nós vamos atrás disso. E quanto mais nós vamos atrás disso, menos tempo nós temos. Já notou ou não? Eu estou aprendendo a ficar domingo na caixa do nada, pessoal. Eu estou ensinando minha esposa a fazer nada comigo. E está sendo bem interessante. Esses dias atrás eu chamei ela para fazer nada comigo. Vem fazer nada comigo. E não fui eu que inventei, eu vim em algum lugar e estou aplicando lá em casa. Vem fazer nada comigo. Como assim? Está cheio de coisa para fazer. Não, relaxa um pouco, para. Vem aqui, senta aqui. Coloquei ela para assistir um filme comigo sábado. Foi legal, cara. Assistimos um filme lá que, eu não sei nem o nome do filme, mas fala assim, fala sobre o tempo. Muito interessante. Tem um relógio no braço do pessoal aqui, e a moeda de troca agora não é mais o dinheiro, é o tempo. Então, você vai comprar um café, 4 minutos de vida. Pip, pip, pip. Você vai comprar um x-salada, 4 minutos de vida. Pip, pip, pip. Então, na periferia, eles correm que nem louco, porque eles têm pouco dinheiro, ou seja, pouco tempo. E lá no Batelzão, tal, o relógio vai estar bombando, assim, com não sei quantos dígitos. E eles andam tudo na boa, porque eles têm muito tempo a gastar, entende? Imagina se você tivesse um relógio no seu braço que controlasse o seu tempo de vida. E você olhasse assim, puxa, eu tenho 2 dias de vida só. Que vontade de tomar um café. Ah, não quero esse café nada. Custa 4 minutos. Você entende? É um filme muito louco, pesquisa lá e assiste. E é muito reflexivo. E eu chamei ela para fazer nada comigo, pessoal, e foi interessante. Porque ela não dormiu, diga glória a Deus. Ela não dormiu, foi top. A gente assistiu o filme inteirinho e depois fizemos uma breve reflexão. O tempo está escasso. E nós estamos correndo atrás de coisas. De coisas. A palavra é coisas. Estamos correndo atrás de coisas só. Mas não do que é eterno. E Jesus falou o quê? Nós estamos indo na contramão do que Jesus falou. Ele junta os tesouros aonde? No céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. É lá para nós ajuntarmos tesouro. E às vezes nós estamos preocupados só aqui em juntar coisas e coisas. Não estou dizendo que nós temos que parar de trabalhar, nada disso. Não estou dizendo que agora você tem que viver sem fazer nada. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós precisamos ter equilíbrio. Equilíbrio sobre todas as coisas. Põe um horário no teu trabalho, põe um horário para a sua família. Fica um pouco sem fazer nada junto com eles. Entende? Fica um pouco sem fazer nada com os irmãos. De vez em quando não vou fazer nada com o Vado, conversa fora. O Leandro tem até ciúme, pessoal. Queria contar para vocês aqui que ele tem até ciúme. Nós vamos fazer nada, vamos bater papo, entendeu? Vamos jogar um pouco de conversa fora. Porque os dias estão muito corridos. E o tempo está ficando curto. E eu não consigo amar o meu irmão porque eu estou muito preocupado atrás de outras coisas. Eu estou muito ocupado com outras coisas. Estou ocupado com essa loucura desse mundo. Então eu preciso ter mais tempo de adoração. Eu preciso ter mais tempo com meus irmãos. Eu preciso ter mais tempo de comunhão.
Quem está afim de assar uma carne domingo lá em casa? Ó, aquele que disse amém, eu vou chamar. Eu vi um por um. Eu vi um por um aqui, anotei. Ó, um por um. Aleluia. Não, eu falo sério mesmo. Se quiser ir todo mundo, azar, ficamos um pouco na rua, um pouco lá dentro, um pouco no banheiro, um pouco no quarto. A churrasqueira vai funcionar. Mas comunhão, pessoal, nós precisamos estar junto. Entende? E a ideia dele é o quê? Separar, dividir. Dividir. Quer que você se isole. Quanto mais isolado você fica, mais fraco você fica. Mais isolado, mais fraco. Então nós precisamos entender quem nós somos e parte do que nós somos. Se você é a unha do pé encravada que bate no canto e dói, azar, mas seja do corpo. Ah, se eu queria ser a mão, mas tá bom, unha. Mas seja, não fique longe. Buscar pela santidade, um coração incendiado, rejeita o pecado e busca viver separado para Deus. Quando nós colocamos os devocionais no grupo, quando nós falamos, tira um tempo com o Senhor, é porque nós precisamos buscar essa intimidade. Puxa, mas eu não sei, eu não consigo orar, eu não consigo, eu sou enrolado nessas coisas, chega perto do Yuri, vai aprender um pouco com ele. Te garanto que tem muito de Deus ali nessa parte para fluir para você. Eu já aprendi muito com ele e de vez em quando eu quero permissão para ir lá, reunir de manhã de vez em quando lá. Eu preciso ir lá. Esses dias atrás falei até para o Guto, né? Que eu preciso ir lá de manhã. Adorar um pouco com eles. Entende? Vai buscar quem tem as ferramentas para você ter esse momento de adoração. Vai buscar isso. E você vai buscar onde? É no corpo de Cristo, é com os irmãos, é com aquele Zé lá que você falou que é maior. Então nós precisamos buscar as ferramentas dentro do corpo de Cristo. E daí nós vemos que não tem salmo, não tem cântico, não tem hino, não tem louvor, ou tem adoração. E o negócio vai pipocando no nosso meio. Vai pipocando. Paixão pela palavra. A Bíblia não é apenas lida, é desejada, vivida e proclamada. Não é só lida. Você lê porque eu tenho que ler aqui, que senão... Isso não é, ler por ler não é estar apaixonado pela palavra, viver a palavra, comer a palavra. Sabe qual que é? Se você tem problema com ler a palavra, sabe o que você faz? Eu quero te dar uma dica muito importante, recebe essa. Pega um versículo e fica ruminando ele o dia inteiro. Pega um versículo lá, pode ser até esse aí, tudo posso naquele que me fortalece. E vai trabalhando o dia inteiro e dá uma coisa errada, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor diz que eu tudo posso. E vai indo em Cristo, tudo posso. E vai meditando e vai ruminando. Pega um versículo e você vai ver que tua vida vai mudar. Teu dia vai ser diferente. A sua pegada vai ser diferente. Mas não sabe o que o diabo fala na tua cabeça? Eu vou te contar. Você quer ler tudo da Bíblia, mas não consegue. Você quer ler tudo, capítulo por dia, mas é fraca. Larga esse negócio aí, deixa pra lá. Isso é só para alguns. É o que ele fala, é as mentiras. E ele vai minando. Ele vai minando ao ponto de você esquecer quem você é. Então, se você não consegue meditar na palavra, ruminar na palavra por um tempo, se você não tem esse tempo, pegue alguns textos isolados. Ele me tornou justo. Agora eu sou justificado nele. Efésios 1:3, bendito seja o nosso Senhor vosso Deus, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes em Cristo. Eu sou abençoado, eu sou abençoado. E dá um negócio errado, você fala, sai pra lá, Satanás, eu sou abençoado. Entende? E você vai declarando, vai ruminando, e vai passando um dia, você vai para outro, você vai para outro texto, e vai indo. Você vai ver que a paixão pela palavra vai mudar. E precisa ter esse desejo, porque nós precisamos do manual diário na nossa vida. Nós precisamos ter contato com isso, porque tudo da glória de Deus, ele usou através de pessoas inspiradas pelo Espírito Santo para deixar para nós. É como se eu fosse usar air fry e nem soubesse como que liga. Esses tempos atrás eu descobri que uma pessoa chegada da minha família não sabia que o forno desligava. Que você podia desvirar assim, ele desligava. Você tinha que deixar correr, mesmo se tivesse colocado errado 180 minutos, você tinha que esperar os 180 minutos, não podia mudar. Entende? Uma coisa básica. Você pode voltar lá o reloginho, tá, pessoal? Você que não sabia.
Então nós precisamos de usar esse manual que o Senhor deixou para nós. Para que isso aconteça. Então nós vamos lendo. Pega um texto e leia pausadamente para você ver a diferença. É porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus o filho para Deus. Não é assim. Rumina a palavra, descansa nela. Se for para ser um texto só, lê esse texto e olha, mastiga ele o dia inteiro. É igual vaquinha, pessoal, é ruminando mesmo. Os mais novos não sabem o que é, mas os mais velhinhos já sabem. É ruminar, ruminar, ruminar. Influência que transforma. Quem carrega o fogo do céu muda a atmosfera com a sua presença. E aí, como é que é a tua presença? Você é aquele que chega e as pessoas falam, já vi isso. Ou você é aquele que chega, e aí, irmão, tudo na paz? Nossa, que bom que você veio. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está sempre com aquela cara de carrancudo. A gente não sabe lidar com os problemas particulares e às vezes nós descontamos nas pessoas mais próximas e toda hora. Então nós precisamos saber lidar com as emoções. Se você não sabe lidar com as emoções, vai para a palavra. Nós precisamos lidar com essas emoções, com esses sentimentos. E quando você chega, você tem que ser aquela pessoa que muda o ambiente. Aquela pessoa de oração, aquela pessoa de pegada. Desculpa, na humildade, pessoal. No que eu chego não tem tristeza, não. Meto o pé na tristeza. Às vezes você me vê aqui correndo na hora do começo do culto, é porque eu estou cheio de serviço. Mas só vem falar comigo uma hora mais de boa, que você vai ver que a pegada é diferente. Mas eu me esforço para isso. Porque do meu lado eu não gosto de tristeza. E se tiver tristeza, a gente vai tentar chutar a bola para cima. Mas é uma característica minha. Mas nós temos que ser aqueles que queremos mudar o ambiente. Trazer o céu, trazer a existência. Então parece que às vezes nós somos só aqueles que... Puxa, sabe o irmão murmura? Aquele que você vai conversar com ele só sabe reclamar? Puxa, mas é uma canseira conversar com esse irmão. Não é não, não é não. Não, vamos falar, vamos pôr as cartas na mesa. Vamos falar sério. O amor não é hipócrita, né? Sem hipocrisia o amor, né? Aquele irmão que você vai falar com ele é só lamúria, o irmão lamúria. Puxa vida. Oh Senhor, fala com esse irmão, Pai. Que ele possa glorificar o teu nome um pouco. Não é verdade? E tem o irmão vantagem, né? Que só sabe contar vantagem. Oh, comprei um carro, em vez dele falar um glória a Deus, ele fala, nossa, o meu é melhor. O meu é melhor. Se você falar que foi na churrascaria, ele fala, fui no Batel Grill ontem. Nunca sabe, entende? Então nós temos que ser aquele irmão, aquele afetuoso, aquele que muda o ambiente, aquele que ajuda, saber falar na hora certa, ajudar, entendeu? Saber quem nós somos. Não seja o irmão... Esse irmão rabugento, por favor. E o clamor pelas almas precisa existir. Arder por ver pessoas salvas, evangelizar, orar e se mover com paixão. Essa é mais uma identidade do povo de Cristo que está se perdendo nesses dias. Sabe por quê? Porque parece que a gente falar do amor de Deus agora, nós somos as pessoas chatas. Falar do amor de Deus agora é brega. Ai, vai para lá com esse amor de Deus. Eu acho uma doideira. E assim, eu vou te falar, com amor, quando você se entrega para Jesus de verdade, algumas coisas você vai perder e não adianta, não tem iaiá, não adianta chorar. Por exemplo, eu falo com muita tristeza no coração. Tem um irmão meu que eu perdi muita comunhão com ele. Nós não deixamos de ser irmão, não deixamos de se amar. Quando de vez em quando nós estamos juntos, mas nós tínhamos uma vida muito mais ligada. E é triste falar isso, mas aconteceu. E agora eu vou largar de Jesus por causa disso? Não. Não vou largar de Jesus por causa disso. Mas é gostoso saber, porque quando o negócio azeda lá, ele sabe para quem que ele vai pedir oração. Então ele sabe quem eu sou. Então nós precisamos discernir essas coisas. Nós precisamos ser aquelas pessoas que mudam o ambiente e aquelas pessoas que sabem quem são. Nós precisamos disso.
Então nós não podemos esquecer do clamor por almas, de ganhar vidas, de povoar o céu. Amém? Você está em missão. Antes você não tivesse ouvido do amor de Jesus, que você estava tranquilo, era menos empenho. Agora você está incumbido de levar o evangelho para outra pessoa. E não é corrente da Rinodê. Você precisa levar o evangelho para outra pessoa. Nós precisamos tirar as pessoas do inferno. Quantas pessoas... nós gostamos muito de falar da lista de Schindler, né? Quando ele se deu conta de quantas pessoas estavam morrendo que ele poderia ter salvado. Ele olha o pingentinho de ouro e fala assim, isso aqui dava uma vida. Porque talvez no meio do caminho ele se perdeu. Depois, quando ele se achou, algum tempo ainda ele perdeu algumas coisas, ele perdeu que podia ter ganhado mais vidas, salvado mais pessoas. E nós estamos no mesmo caminho, pessoal. Nós precisamos salvar mais pessoas. Não foi os anjos que ele mandou, não. Ele deu essa missão para a igreja. Ele deu essa missão para a igreja. Diga assim para o teu irmão, você faz parte dessa missão. Sabe qual que é? Nós queremos bater meta no trabalho. Nós queremos bater meta na empresa. Mas nós esquecemos do reino de Deus. Entende? Faça a conta. Isso aqui não é uma pirâmide, mas faça a conta. Se todos nós quiséssemos ganhar uma vida para Jesus esse ano. Tem mais 6 meses aí de ano. E você colocasse no seu coração, esses 6 meses eu quero ganhar pelo menos uma. Olha quantas pessoas nós estamos. Nós íamos tirar quantas pessoas do inferno? Nós temos que ter essa sede por almas. Isso faz parte da nossa identidade, faz parte de quem nós somos e faz parte do purezão. Nós temos que trazer de vez em quando um leite para cá, uma margarina, uma batata que está meio podre, nós corta a parte podre e joga fora, traz o resto. Entende? Nós precisamos. Nós precisamos. Eu não posso fazer nenhuma dessas coisas se não souber quem eu sou de verdade. Eu sou justo, eu sou amado, eu sou abençoado pelo Senhor. A minha identidade é em Cristo. Quem eu sou em Cristo? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram e eis que se fez tudo novo. Eu sou nova criação, então. Eu sou filho de Deus. João 1, 12 diz assim: fui adotado pela fé. Deus não é apenas criador, é o meu Pai. Diga assim, Deus é o meu Pai. Então, se Ele é teu Pai, essa pessoa aí do seu lado é seu irmão, e esse seu irmão precisa de você. Simples assim. Indo aqui para o final, meus irmãos. Eu sou o templo do Espírito Santo. Você não é igreja sozinho. Jesus disse que a igreja está reunida quando tiverem 2 ou 3 no nome dele. Você isolado na sua casa está correndo sério risco de ser assaltado pelo diabo. Eu sou perdoado e sou remido. Efésios 1,7 diz que em Cristo os meus pecados foram lavados. Não sou mais condenado. Se você pegar esse texto e ficar o dia inteiro, nossa, eu fui lavado, eu fui remido pelo sangue do Cordeiro, e ficar meditando nele, teu dia vai ser diferente. Entende do que eu estou falando? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Eu sou embaixador de Cristo, fui chamado para representar Jesus na terra com autoridade e amor. Sabe o que o embaixador faz? Vamos supor, está rolando lá a guerra agora, de um país com o outro. O embaixador está no outro país, trazendo a cultura lá. E ele vai representar o país naquele outro lugar. Então, se eu sou embaixador, por exemplo, dos Estados Unidos, eu vou representar os Estados Unidos aqui no Brasil. E se alguém quiser falar com o pessoal lá, vai ter que passar por mim. E eu vou trazer a nossa ideia de lá. Então, quando eu falo que eu sou embaixador de Cristo, é porque eu não sou deste mundo. Diga, eu não sou desse mundo. Então, você tem que trazer a cultura do céu para a terra. Simples assim. Diga assim, eu sou espiritual. Amém? Então eu trago a cultura do céu aqui.
E como que é no céu? É o irmão rabugento? Não é. Como que é no céu? Então eu tenho que trazer a glória de Deus para a terra. Eu sou incumbido de trazer essa glória de Deus. E eu vou ser muito mais favorecido no que eu estou fazendo quando eu estiver com 2 ou 3 irmãos ou mais. Quando eu não andar sozinho. Quando eu andar em cardume. Tem uma cena bem legal daquele filme lá de criança, do Procurando Nemo, né? Eu sou pai de piá, né? Assisti muito filme de criança. Aí tem uma parte que eles estão lá e eles acham a Dory, e eles estão lá e o pescador joga aquela rede, e pega aquela montoeira de peixe assim, mas muito peixe. E o Neminho aprendeu que se eles trabalharem em unidade, eles ganham. Aí o Neminho sai no meio de tudo eles assim e começa a falar para eles, nada para baixo, nada para baixo. E eles estão sendo tudo tragados pela rede, e eles começam a gritar, nada para baixo, em unidade. Você deve ter assistido esse filme já. E daqui a um pouco eles arrebentam a rede, eles escapam, e eles falam, nossa. Porque eles trabalham como? Trabalharam como? Em unidade. Em unidade. Então se eu puxar para cá e você puxar para lá, nós não vamos para lugar nenhum. Agora se nós puxar junto, entende o que eu estou querendo falar? Romanos 8:37 diz que não vivam derrotado, pois a vitória de Cristo é a minha vitória. Eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Eu sou herdeiro da promessa, diz Gálatas capítulo 3, versículo 29. Tenho acesso às bênçãos espirituais eternas em Cristo. Amém, meus irmãos? Você tem todas as bênçãos sobre você. Você é guardado, você é lavado, você é remido, você é justificado, você é santo, você é abençoado pelo Senhor. Amém? Isso precisa arder no seu coração. Pode chegar, Guto. Isso precisa arder no seu coração. Precisa ter a certeza disso. E quando alguém falar que você não é, você posiciona em fé, crendo. Pode chegar o pessoal do louvor aqui para nós. Precisa crer de verdade no seu coração. Eu sou abençoado. Eu sou herdeiro de todas as bênçãos. Se coloque de pé em nome de Jesus. Um coração em chama não busca sua própria glória, mas vive para manifestar o amor de Cristo. Diga assim, eu vivo, eu nasci para manifestar o amor de Cristo. Somos um só corpo, um só povo, um Espírito. Amém? Uma igreja viva e ardente é apaixonada por Jesus, pessoal. Uma igreja viva e ardente, ela não está preocupada com o dia de amanhã, ela está descansada na plena vitória de Cristo. E se você achar alguma margarina perdida por aí, pega ela, bate bem e joga no purê, e mistura ela e traz para dentro. Se você achar algum pote de leite espalhado por aí, está querendo desandar, aquele leite que está estragando, azedando, traz para dentro do purê, mexe bem, joga no meio, mistura, ao ponto de que ele até esquece que ele era leite e que agora ele sabe que ele é purê. Isso é a identidade do corpo de Cristo. E é uma loucura, sabe? Porque quando eu entreguei minha vida para o Senhor, antes de entregar minha vida para o Senhor, eu era muito louco no mundo. Talvez você que nasceu dentro da igreja, tal, você não, às vezes não percebe isso, mas quando eu não era do Senhor, eu era muito louco no mundo. E eu estava pronto para tudo. Não tinha hora, não tinha dia da semana, não tinha iaiá. Eu estava pronto para tudo. E era uma doideira, não sabia dizer não para nada. Eu estava em todas. E quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu não soube ser de outra forma. Eu estou em todas. E não é porque eu sou bom. É porque Ele me fortalece, e Ele me santifica, e Ele me impulsiona para o amor dEle. Então nós precisamos ser intensos para o reino de Deus. Porque parece que quando nós somos do mundo, quando nós éramos do mundo, talvez nós éramos mais intensos e não tínhamos tanta vergonha. E se o Senhor chamar você no supermercado e fale, ore por essa pessoa, como que será? Talvez nós retraímos, nós temos medo, mas o Senhor tem chamado pessoas que adorem Ele em verdade e em espírito e são corajosas. Ele não nos deu o espírito de covardia,
mas nos deu o espírito de ousadia. Então temos que ser ousados. É tempo de posicionar a igreja, e os dias estão se estreitando. Você está vendo guerras, você está vendo bombas, você está vendo uma loucura em volta de nós, e as pessoas não estão percebendo que o dia está muito próximo. E muitas pessoas talvez estão indo para o inferno porque eu e você não estamos falando do amor de Jesus. Muitas pessoas estão indo de mal a pior porque eu e você não estamos fazendo a nossa parte de pregar o Evangelho. E os dias estão se acabando, meus irmãos. Olha a televisão, olha os jornais. Porque nós esquecemos a nossa identidade e agora nós estamos sentadinhos no nosso sofá, indiferentes, estamos atrás de dinheiro, buscando as coisas desse mundo. Mas o Senhor tem chamado a sua igreja para se levantar como um exército, não um exército que usa armas, mas usa as armas da nossa milícia, que são poderosas. As armas da nossa milícia são poderosas para salvar os perdidos. São essas armas, as palavras de fé, as palavras de certeza. Isso tem que arder no seu coração, tem que arder no meu coração. Muitas pessoas estão se perdendo porque nós não falamos do amor de Deus, porque não entendemos quem nós somos. Talvez nós estamos preocupados de pegar só as batatinhas para trazer para o purê, mas quando você vê uma margarina, não esquece que ela também pode fazer parte do corpo de Cristo. E sempre eu penso que eu tenho que estar livre de não ter pregado para aquela pessoa. É um pensamento que vem na minha cabeça. Não quero ter a culpa de carregar o sangue dela nas minhas mãos, porque eu tinha a oportunidade de falar do amor de Deus e não falei. E ela está caminhando para o inferno porque eu deixei de falar. Eu tive a chance. Quanta chance nós temos todos os dias e não falamos porque não temos a certeza de quem nós somos. Ai, essa palavra quem tem que falar é só o pastor. Ai, é só o irmão que tem o cargo de evangelista. Ai, essa palavra de pregação é só para alguns, não é para mim. Talvez você pode falar para ela o quanto ela é amada, o quanto ela precisa de Jesus e o quanto ela é importante para Jesus. Essa palavra de sabedoria para o Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor dará. Palavras que vão de encontro ao coração de uma pessoa que está cansada e fadigada com esse mundo. É o meu apelo nesta noite. Eu poderia falar, tem alguém aqui que precisa confessar Jesus como seu Salvador? Mas eu acredito que aqui tem pessoas que precisam crer verdadeiramente no seu coração. E que você foi escolhida, assim como eu, e assim como todos aqui, para levar as boas novas aos perdidos. Eu fui chamado para levar as boas novas aos perdidos. Não tenha um coração isolado, não tenha um coração frio, não tenha um coração separado, mas tenha um coração unido com a tua igreja, a igreja do Senhor. Tenha um coração que é para somar. Vamos adorar o Senhor nessa certeza. Aleluia. 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 Tu és digno de tudo. Aleluia. Tu és digno.